a todos os economistas aqui presentes, a todos os membros aqui presentes, a economistas, os senhores e as senhoras. Quero, em nome do nosso vice-presidente, agradecer essa oportunidade e, em nome do Valério, agradecer, Valério, por abrir esse espaço para nós aqui, e essa parceria é muito importante. E também aproveito para parabenizar a todos, que são economistas e fazem parte da Fundação Logosófica. É muito importante essa parceria para nós todos, todo tipo de parceria, todo o tipo de movimento que traga união e que fortaleça a nossa sociedade é primordial nesse momento, principalmente nesse momento. Há anos o Brasil vem de uma situação caótica e se nós nos unirmos com as nossas capacidades, com as nossas competências, isso é importante em prol da nossa sociedade curitibana, paranaense e brasileira. Então, agradeço essa oportunidade e passo a palavra, então, ao Valério. Muito obrigado. Obrigado, professor, presidente. Obrigado, meu amigo Eduardo Cosentino, vice-presidente. É uma honra para nós estar junto de vocês nesse momento tão importante, o Dia do Economista, um profissional super qualificado para poder demandar as dificuldades que a sociedade tem, em vários âmbitos, E gostaria de expor um pouquinho sobre o que é a logosofia, E para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos aqui. Bom, esse senhor é Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, é o criador da Fundação Logosófica, Nesse ano de 2020, a Fundação Logosófica, a obra Logosófica, faz 90 anos no mundo, É uma obra jovem, mas com muitos resultados já na sociedade de utilidade pública, Mas o que faz a logosofia, Quais são os fundamentos da logosofia? A logosofia é pautada em 7 grandes objetivos, O primeiro deles é a evolução consciente do homem, o conhecimento de si mesmo, a integração do espírito, como entidade crucial para a vida do ser humano, o conhecimento das leis universais, o conhecimento do mundo mental, transcendente, o metafísico, a edificação de uma nova vida e de um destino melhor, e o desenvolvimento e o domínio profundo das funções de aprender, de pensar, de ensinar, de realizar. Esses são os 7 grandes objetivos da logosofia. A logosofia tem centenas de livros também publicados. Esses aqui são alguns desses livros. Eles estão, todos eles, de forma gratuita, em PDF, no nosso site, www.logosofia.org.br. E nós temos um site internacional também para outros idiomas, logosophy.info. Vocês podem acessar tranquilamente. A logosofia aqui no Brasil tem se expandido muito nos últimos 90 anos. Já contamos com 97 unidades em todo o território nacional. E no mundo, essa pintura em azul ali é a logosofia no mundo. Ela já alcança todos os continentes, no mundo. Então, é uma ciência bastante valorizada, é uma filosofia de vida muito importante para quem segue seus princípios. A logosofia também tem colégios logosóficos, que vai desde o maternal ao 2º grau, O sistema logosófico de educação, que tem como missão oferecer à infância e à juventude, por meio da pedagogia logosófica, um amparo e um saber que favoreçam o desenvolvimento pleno de suas aptidões físicas, mentais, morais e espirituais, formando as bases de uma nova humanidade mais consciente de sua responsabilidade diante da própria vida, da sociedade em que vive e do mundo. Esse é o lema do Colégio Logosófico. Aqui são algumas unidades dos colégios logosóficos distribuídas pelo Brasil, algumas em andamento, Aqui são os colégios logosóficos aqui na América Latina, Argentina e Uruguai. Tem 6 sedes do Colégio Logosófico. E interessante, Hoje iremos tratar de um tema muito à tom com os aspectos ligados
ao querido Corecon, né, uma instituição da qual faço parte já há muitos anos. E quando eu estava conversando com meu amigo Eduardo Cosentino, eu falei, bom, temos que fazer um tema no Dia do Economista que tem a ver com aspectos econômicos, né? Mas aspectos econômicos, eles são, assim, de um formato muito amplo, né? Porque a economia, ela não abarca somente aspectos de produção, aspectos de escassez, né? A economia vai muito além, né? Vai muito além. É uma ciência bastante ampla, importante para a sociedade, talvez um dos aspectos mais importantes. Eu vejo que, se a gente for avaliar os noticiários, quase 90% dos temas são ligados à economia, né? Então, é algo muito, muito importante para nós. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um conhecimento muito importante que nós estudamos também na Fundação Logosófica, é a estratégia econômica individual. Então, uma breve apresentação, né? Vou pegar esse aqui que faz isso. Uma breve apresentação. Meu nome é Valério Vivekananda Zilber, né? Sou casado, não tenho filhos, trabalho como consultor financeiro, minha formação acadêmica é economia, né? Tenho algumas especializações em finanças, controladoria. Eu sou estudante de logosofia desde 99, ingressei bem jovem enquanto estudante de economia também na Fundação. Tenho mais de 15 anos de experiências em áreas ligadas à economia. E nesse momento todo, né, nessa jornada toda, a logosofia tem me ajudado muito em meu desenvolvimento pessoal e profissional. E algo assim que eu gostaria de colocar, né, uma vivência, né, que eu tive. Durante muito tempo, eu tinha, assim, já tinha os conhecimentos, né, de finanças pessoais, de economia. E durante um período da minha vida, eu tive uma dificuldade econômica, uma dificuldade terrível, assim, né? E eu tinha, quando jovem, a gente tem aquele orgulho, né? Puxa, eu pedi para o meu avô, pedi para minha mãe, puxa, eu pedi emprestado, já fiquei todo, né? Eu falei, o que eu tenho que fazer para resolver essa questão, né? E é interessante, meus amigos, que assim, naquela época eu lia muitos livros, assistia vídeos, participava de cursos e tal, só que eu saía de um determinado problema e recaía em outro. Eu falei, mas por que eu não consigo me desenvolver? Não é? Por que eu não consigo me desenvolver? E aí a logosofia, com a sua sabedoria, com seus amplos estudos, tem um aspecto que ele trata da estratégia econômica individual. Aí eu falei, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Vou dar um voto de crédito para eu poder estudar, ver o que significa e tal. E ali se descortinou diante de mim 6 passos bem importantes, que é o que nós vamos tratar hoje aqui, que me, assim, esclareceu muitas coisas e a partir daquele dia em diante eu nunca mais tive problemas econômicos na minha vida, nunca mais. Por quê? Porque eu percebia que o problema não era o dinheiro em si, não era a conta bancária, não era o cartão de crédito, não era a taxa de juros, nada disso. O problema era eu, né? O problema estava em mim, né? Então isso realmente, com essa mudança, né, de mentalidade, de buscar conhecer os pensamentos, buscar conhecer os fundamentos logosóficos, entender como que se definia a minha psicologia, é que eu consegui sair desses trabalhos aí. Tá? Uma pergunta que eu faço a todos os presentes, né, se é importante ter uma estratégia individual na vida, não é? Como é que eu vejo esse aspecto, né? Como é que a estratégia econômica na minha vida ela se faz presente? Naturalmente, que a economia ela está presente em tudo, né? Hoje é muito difícil as pessoas viverem em paz, viverem felizes, se não tiverem dinheiro, né? É muito difícil. Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas ela facilita muito, né, para que a gente se torne feliz, né? Dinheiro é algo muito importante, né? Principalmente porque é um meio de troca muito eficiente, muito inteligente, né? Mas como é que eu faço para ter uma vida econômica equilibrada, né? Eu vou passar para vocês aqui 6 passos que eu aprendi com a logosofia e que me ajudaram muito, me ajudam até hoje, né? Primeira coisa é o conceito de estratégia. O que eu entendo por estratégia? A estratégia ela tem um termo grego chamado estratégia, né? Que significa um plano, um método, manobras ou estratagemas, né? Usados para alcançar um objetivo ou resultado específico. Então, quando eu tenho uma estratégia, eu tenho basicamente um pensamento planejado,
né, que eu vou buscar seguir, tendo por norte o meu propósito. Bom, me perguntei também, vamos começar a fazer a nossa estratégia. Por onde a gente começa? Quais são os pontos que a gente vai trabalhar? Primeira coisa que eu defini, e a logosofia me ajudou muito nesse ponto, que é esse passo 1, é nos conhecer, né? É interessante que quando a gente inicia um trabalho, seja ele em finanças pessoais ou finanças empresariais, a primeira coisa que nós temos que fazer é o que eu sou, né? Como que eu me conheço? Quais são os meus hábitos? Fazer um inventário de si, mas não um inventário apenas no aspecto econômico. O inventário através dos bens morais, espirituais, mentais que se tem. Então, nesse sentido, o criador da logosofia, González Pecote, ele nos ensina, cada um pode fazer um inventário dos bens espirituais, morais e mentais que possua. Nele aparecerá tudo o que foi realizado, todos os projetos e ideias concebidos, na certeza de que não ocorrerão omissões. Ao revisá-lo, será fácil fazer uma avaliação cuidadosa e resolver cada situação, deixando-o atualizado. Será preciso pensar em tudo o que se observou e experimentou desde o início do processo e formar essa imagem, projetando-a para o futuro, através dos dias, dos meses e dos anos. Esse ensinamento está nos livros, né, Introdução ao Conhecimento Logosófico. E nesse ponto, a primeira coisa que eu preciso fazer é me conhecer, mas também ter um plano. O que eu quero? Eu quero pagar as minhas dívidas, eu quero resolver meus problemas, eu quero ter hábitos mais saudáveis do ponto de vista econômico. O que eu busco para a minha vida, né? Então, fazendo essa avaliação, eu consigo entender assim as crenças limitantes, os preconceitos que eu tenho em relação ao dinheiro, todos os aspectos que dificultam a minha vida. Até eu faço a imagem de uma pequena planta, né? A parte mais importante da planta, qual que é? É a raiz, né? E a raiz, ela está visível ou invisível? A raiz é invisível, porém ela é o que dá sustentação à árvore, seja ela um pequeno arbusto ou uma sequoia, né? De 70, 80 metros de altura, milhares de toneladas de peso, né? Uma sementinha, né? Ela cultivada de forma adequada, ela vai criar raízes muito fortes. E eu percebia que as minhas raízes não eram muito boas nesse ponto. Então eu precisei mudar aquela parte invisível dentro de mim, mudando os meus pensamentos, mudando as minhas crenças, mudando os meus hábitos, os meus preconceitos, e aí tudo gradativamente vai se ajustando na vida, né? O passo 2 seria definir objetivos. Bom, feito um apanhado desse inventário, me conhecendo, vendo naturalmente o que tinha dentro de mim, o próximo passo é definir os objetivos. Quais são os objetivos que eu tinha, né? Eu tinha algum objetivo ou não tinha? Ou deixava, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Então, o objetivo tem que ser muito bem construído, né? E o que a logosofia me ensina nesse aspecto? Ela coloca assim, essa estratégia, tão singelamente descrita e que por isso mesmo parece fácil de realizar, é uma das tarefas mais difíceis que cabem à razão humana, visto que implica cobrir a vida material com a defesa econômica, para que a vida moral e espiritual possa desenvolver-se sem as travas que as situações precárias costumam criar para ela. Ali eu comecei a perceber, falei, puxa, então essa parte econômica, essa parte da vida, ela é muito, muito importante. Porque se eu quero alcançar níveis elevados de consciência, níveis elevados de espiritualidade, eu não posso fazer isso não tendo dinheiro para pagar meus boletos, né? Não posso ter isso sem saber se eu vou ter comida no dia seguinte, né? Não vou ter transporte. Então eu tenho que realmente equilibrar essa minha vida material para que essa vida imaterial possa se desenvolver de forma positiva, de forma agradável, sem as turbações, né, que uma vida desregrada e desequilibrada geram, né, no ser humano. Então aqui está um balanço, né, que eu busquei fazer. Então nós temos ali uma analogia, fazendo um comparativo
dos bens espirituais, morais e mentais com os bens materiais, né? Então, nessa faixa, né? Nesse lado aqui que está o lado esquerdo, os bens espirituais, quais são as minhas realizações, meus projetos, propósitos, as minhas ideias, virtudes, valores, conceitos, conhecimentos, que valor e conhecimento eu tenho sobre a minha família, sobre os meus amigos, e que resultado eu almejo depois de feito um balanço disso tudo. Equilíbrio, realizações amplas, conquistas. Na mesma proporção, essa parte de bens materiais, imóvel, carro, viagens, esportes, restaurantes. O que eu quero? O que eu busco? É uma vida feliz. Porém, a felicidade, ela não se alcança somente com a parte material. A parte espiritual, a parte mental, a parte interna do ser, né, que formam essa economia interna, elas têm que estar em equilíbrio. Do contrário, a vida ela fica sempre em altos e baixos, como uma montanha-russa, né? Então, a logosofia me ensina o quê? Né? Que há que chegar ao equilíbrio no julgamento dos valores para poder discernir na relação direta consigo mesmo qual é o valor real que cada coisa possui. Né? Um exemplo disso, eu não posso dar maior valor ao meu carro do que a minha vida. Eu não posso dar valor ao meu carro do que a minha saúde. Né? Então, cada coisa tem que ter o valor real. Né? E é habitual aumentar o volume de um valor e diminuir o do outro, de acordo com as conveniências ou as circunstâncias. Mas isso não altera em absoluto seu valor efetivo. Quem o aumenta ou diminui é que se expõe a sofrer as consequências. Assim, por exemplo, uns costumam dar um valor excessivo a algo determinado e lhe dedicam grande parte de sua vida, tanto que até chegam a deixar que esta lhes seja absorvida integralmente. Né? É aquela história, né, meus amigos? A pessoa lá trabalha, dedica a vida a determinadas empresas, determinada causa, aí chega lá com 60, 70 anos, percebe que deixou família, deixou amigos, deixou os pais, deixou, né, uma quantidade de seres queridos e não houve equilíbrio nessa vida. De que valor tem tudo isso? Né? Que valor realmente tem isso dentro do aspecto da economia interna? Né? Então, há que desenvolver uma gestão de tempo eficiente para poder equilibrar. Tempo é um dos aspectos capitais da vida, talvez o capital mais precioso que nós tenhamos nessa vida é o tempo, porque o tempo ele só anda para frente. Né? Você não vê, eu vou recuperar o tempo perdido. Não vai, você pode melhorar o tempo futuro, mas recuperar o tempo perdido, muito difícil. Não é? Então, a logosofia me ensina a dar o devido valor a cada coisa. Não é? O passo 3, ele refere-se à disciplina na execução. Bom, primeiro eu me conheço, faço esse inventário, depois eu gero meus propósitos, os meus objetivos, e no passo 3 eu tenho que ter essa disciplina para executar. Né? O que a logosofia me ensina nesse ponto? A logosofia tem um ponto muito importante, talvez um dos aspectos mais relevantes na minha vida, sejam relativos à disciplina. O autor coloca que há duas classes de disciplina aplicáveis a essa deficiência. A deficiência é a indisciplina. Né? A disciplina rígida e a disciplina elástica. A disciplina rígida é aquela que se cumpre ao pé da letra, sem admitir circunstâncias capazes de variar as causas que deram origem a esta ou aquela norma, a fazer ou conduta. A disciplina elástica é a que cada qual aplica com suavidade e firmeza a seu modo de ser, até acostumar a vida a um ritmo regular e duradouro. Nós optamos pela última. A nosso juízo, o indisciplinado o é, antes de mais nada, em seus próprios pensamentos. É aí onde há de estabelecer a disciplina. É aí onde há de se pôr ordem. Né? Isso está num livro muito famoso da logosofia chamado Deficiências e Propensões do Ser Humano, onde ele classifica ali 44 deficiências, 22 propensões que mais atrapalham a evolução do ser humano. Exemplo de algumas deficiências: a impaciência, a intolerância, a suscetibilidade, a falta de vontade, a indisciplina, né? Entre outras, né? E propensões, por exemplo, propensão ao fácil, né? Então a gente pensa que tudo na vida vem de forma fácil, sem o devido merecimento. Propensão à credulidade, né? Seria o quê? Seria você acreditar em qualquer coisa, sem buscar averiguar
cientificamente, fazer uma investigação se aquilo é verdade ou não, né? Então, muitas delas é destacado nesse livro maravilhoso, Deficiências e Propensões do Ser Humano, e eu destaquei esse ponto da disciplina, né? Por quê? Porque ela é algo importantíssimo na minha vida, né? E a gente tem a disciplina. Por que as pessoas reagem muito com a disciplina? Porque optam pela disciplina rígida. A disciplina rígida é aquela, ó, você tem que acordar às 5 horas da manhã e fazer isso e isso. Você consegue nos 3 primeiros dias, nos 2 primeiros dias, no primeiro dia talvez. Depois você não consegue mais, porque dificulta, né? É uma coisa árdua, é uma coisa que te cria um desconforto muito grande. Já a disciplina elástica, ensinada pela ciência logosófica, ela é uma disciplina em que você vai gradativamente ampliando, né, o seu grau de firmeza naquilo, até você criar um propósito maior. Pensa assim, quando você constrói um prédio, você constrói primeiro o túnel do elevador ou você constrói primeiro os degraus da escada? Então é assim também, você, degrau a degrau, ponto a ponto, né, depois que você constrói os aspectos mais complexos da vida, quando a base já está bem estabelecida. Para isso, tem que haver uma disciplina. Sem disciplina, nada feito. Muito difícil a vida evoluir sem uma disciplina. Naturalmente, o passo 4, fazer esse acompanhamento, essa avaliação. Então, fomos lá, fizemos o inventário, nos conhecemos, buscamos o propósito, depois a disciplina, e agora esse acompanhamento, essa avaliação da nossa economia interna. Bom, nesse pequeno bastante de, né? Fazer esse acompanhamento das realizações no econômico, separado em receitas, despesas e resultado, né? Dentro de receitas, nós temos ali os salários, lucro, é suficiente? Atende às minhas necessidades? O que define essa minha necessidade? Como eu posso ganhar mais? Como eu posso ganhar melhor? E dentro de despesa, tudo aquilo que faz parte das nossas rotinas diárias, alimentação, saúde, o vestuário, a nossa formação, né, muito importante, o lazer, as aquisições, né, de bens materiais. E aí eu faço algumas perguntas. Como que eu gasto? Quais são? Isso é um desejo? É uma necessidade? Né? É caro ou barato? Objetos, né? Eu prefiro ter objetos ou realizar experiências, né? Eu prefiro, por exemplo, ter um carro ou gastar esse dinheiro, esse valor numa viagem com a minha esposa, com a minha família, buscando novas experiências, buscando novos conhecimentos, né? O que é importante para mim? Então, fazer essa avaliação. Como resultado, né, você vai ter como uma poupança, porque para você crescer em patrimônio é necessário salvar dinheiro, poupar, né? E nessa parte, quando se faz empréstimos, é bom quando que é bom? Em que aspectos, né? Eu vou evoluir com esse dinheiro ou não? E na sequência, a gente faz um cotejo de tudo aquilo que está interno, está na raiz, né? Que é o que vai projetar esses resultados materiais. Então, dentro das receitas, nós temos ali as minhas atuações, as minhas condutas, conquistas, disciplina, acertos, né? Quais são os acertos que eu tenho na minha vida? Eu tenho mais acertado, mais errado? Outro dia eu vi num muro escrito assim, ó, errar é humano. Eu falei, se errar é humano, acertar é o quê então, né? O que seria acertar, né? E o aspecto da honestidade, da bondade, da decisão, né? São receitas que a gente vai buscando nesse arcabouço imaterial do nosso mundo interno, né? E as despesas, né? Seriam aquelas deficiências, né? A falta de vontade, a irritabilidade, a paciência, a vaidade, né? O descumprimento, né? Seriam despesas. Fazendo esse cotejo de receitas e despesas, nós temos um resultado, que daria o quê? A evolução, atuação de defesas da minha mente, né? Ou defesas mentais, como a logosofia define, avanços no meu plano e créditos, ou dívidas comigo mesmo e com o próprio universo em que eu atuo, né? Então, é muito importante fazer esse cotejo, né, esse comparativo do que tudo aquilo que está fora de mim, inicialmente estava dentro. E é dentro que eu devo resolver meus problemas, e não fora, né? Se eu tenho dificuldades de toda ordem na minha vida comum, né, por assim dizer, na minha vida cotidiana, essas dificuldades elas não nascem do ambiente externo, elas nascem no ambiente interno, né? Então, tudo aquilo que é projetado no mundo material, ele já existiu antes no mundo imaterial, né? E é nesse mundo que a logosofia
ensina a se conduzir, ensina a navegar, ensina a conhecer e se orientar, né? Então, esse aspecto que a ciência logosófica nos ensina é o que realmente faz a grande diferença na vida dos seres, né? Tem um livro que eu gosto muito, é um livro dedicado à juventude, chamado Bases para a Sua Conduta. E na página 22, ele coloca assim, que toda ação realizada conscientemente, no sentido do bem, é uma poupança que acumulamos nesse grande banco de crédito universal, que registra nossas dívidas. De maneira que todo ato dirigido conscientemente para o bem não só fortalece o ânimo, não só estimula e faz perseverar nessa conduta, mas também alivia as dívidas contraídas ao longo da existência. Né? Não tem aquele ponto, como é que eu reparo os meus erros do passado, os meus arrependimentos, as minhas culpas, os problemas que eu gerei para o próximo? Fazendo bem. Mas não um bem qualquer, um bem consciente, né? Existe uma frase que eu fiz uma pequena adaptação dessa frase, que ela diz assim, não dê o peixe, ensine a pescar, né? A logosofia ela vai além disso, né? A logosofia não só dá o peixe, porque enquanto eu estou aprendendo a pescar, eu estou com fome, né? Eu preciso comer. Não quanto tempo eu vou levar até aprender a pescar. Então a logosofia me dá o peixe. Ela te dá o alimento. É assim que você tem que se orientar. Tá? Me dá o peixe. Me ensina a pescar. E ainda me mostra no oceano da vida aonde é que estão os melhores peixes para que eu possa buscar. Né? Então, isso é fazer o bem. Né? Essa atividade que nós estamos fazendo aqui hoje também é um reflexo desse bem. É uma projeção desse bem. Por quê? Porque a logosofia, eu fico pensando comigo, a logosofia é tão importante para a minha vida, equilibrou tanto a minha família, deixou todo mundo muito feliz, né? Me deixou equilibrado financeiramente, deixou, né, muitos bens, patrimônio bom, né? Só que eu vou guardar isso só para mim? Não, eu vou compartilhar com os outros de forma gratuita, de forma generosa. E é assim que a gente vai desarraigando o tal do egoísmo, né, que cada um carrega dentro de si. Não, vou guardar esse conhecimento só para mim. É só eu tenho acesso, ninguém mais tem acesso. Não, a logosofia expande isso, né, desarraiga esse egoísmo, cria a generosidade, o bem. Por quê? Porque ela ensina a ser grato. Gratidão é um bem. Né? E nesse contexto, né, o autor da logosofia coloca que a maioria gasta tudo o que tem e até o que não tem, sem levar o menor controle de suas possibilidades, nem de suas despesas. Isto ocorre porque tudo se ensina ao homem na sua juventude, menos de saber administrar a si mesmo. Como pode, então, manejar inteligentemente seu salário, honorários e cobrir honestamente suas necessidades, sem ter que recorrer a meios que, em vez de solucionar, oneram mais ainda sua situação? Né? Então a logosofia vai buscando ensinar o ser humano a administrar a si mesmo, a administrar esses aspectos todos. Né? O passo 5 seriam esses aprendizados e correções. Né? Então nós trabalhamos lá o inventário, trabalhamos os objetivos, né, os propósitos, aprendemos a conhecer, a se avaliar tudo isso. Agora a gente vai fazer os aprendizados e as correções. Nesse sentido, o autor coloca que, porém, o que diríamos ser a vitória não consistirá em saber ganhar as batalhas, mas sim em saber sobrepor-se às derrotas e preparar-se para novas operações naquelas frentes em que a inversão parece correr menos risco. Né? Então, nem sempre todas as vitórias serão ganhas. Né? Nem sempre todas as vitórias, nem sempre a gente terá vitórias, né? Mas sim que essas derrotas que surgirão no meio do caminho sejam ensinamentos, sejam formas de correção para que eu possa me preparar para novas operações futuras, né? E fazer tudo com o menor risco possível, né? Para que eu não atrapalhe esse equilíbrio da vida. O passo 6 é fazer um balanço geral de tudo que eu aprendi. Né? Então, nesse passo 6, a gente vai pegar
e fazer novamente, né, aquele balanço ativo-passivo, né, patrimônio líquido. Então, nessa parte do ativo, nós teremos ali as nossas poupanças, as reservas, seriam morais e espirituais, né, os bens materiais, os bens morais, os conhecimentos, os valores morais, a herança, né? E tendo que a logosofia, ela ensina a herança como a herança de si mesmo, né? Que a gente tem aquela ideia que a herança é o que meu avô vai deixar para mim, que meu pai vai deixar para mim, que minha mãe vai deixar para mim, que eu vou receber de um tio. Não, a herança em logosofia é aquela que eu construo, que eu forjo a todos os dias da minha vida, chamado Herança de Si Mesmo. É até um livro que a logosofia tem, está de forma gratuita em nosso portal, logosofia.org.br, e você encontra esse livro lá, chamado Herança de Si Mesmo. Tá? Por quê? Porque a herança de si mesmo é aquilo que eu construo com as minhas ações, com o meu esforço, de acordo com a lei de merecimento que a vida me proporciona. No meu passivo, eu terei as dívidas, as deficiências, né? E com o patrimônio líquido, meu capital, meus lucros, a minha vida, né? Como é que ela é forjada, a felicidade, resultado sempre de todas as minhas atuações. Então, esse passo 6 é esse balanço. Um outro ensinamento que me chama muita atenção diz assim, que compreender em toda a sua amplidão o papel que os ganhos devam desempenhar como agentes da independência econômica, são eles destinados, quando seu número excede ao necessário para o bem-estar e a felicidade individual, a obras construtivas de alta significação espiritual e social, fazendo com que esses agentes da vida econômica se constituam num elemento de concórdia na vida de relação, né? Então, tudo aquilo que nós adquirimos, essa independência econômica, ela deve ser como fruto para criar novas obras de bem, né? E para que isso, de certa forma, gere em seu ecossistema um equilíbrio cada vez maior na vida econômica, na vida de relação, enfim, na vida em geral. É necessário dar à vida um conteúdo, e este pode ser aumentado em seu volume pela qualidade das posses a que se aspire e pelo número obtido das mesmas. O conhecimento é uma das posses a que mais deve aspirar o ser humano, visto que a posse do conhecimento facilita a posse de tudo mais. Então, ainda que em um determinado momento se perca integralmente o material, se conservarão intactas as posses espirituais. O material, como dissemos anteriormente, poderá ser reconstruído, poderá ser novamente possuído, mas nunca caia o homem na aberração da conquista material exclusiva, pois lhe faria perder o patrimônio do espírito, que é de essência eterna. Isso está num dos livros, chamado Introdução ao Conhecimento Logosófico. E com isso, eu concluo essa mini palestra, essa modesta apresentação, nesse dia tão precioso que é o Dia do Economista. Também comemoramos, nessa semana, no dia 11 de agosto, ali comemoramos os 90 anos da Fundação Logosófica no mundo, da obra Logosófica no mundo. E quem tiver interesse em saber mais o que é a logosofia, teremos uma reunião informativa com aspectos um pouco mais aprofundados, no dia 25 de agosto, uma terça-feira, às 20 horas. Quem tiver interesse, pode entrar em contato conosco através desse telefone aqui, 992741329, nosso celular, nosso WhatsApp agora nesse período. Pode conhecer o nosso portal e o nosso Instagram, que a gente está nas redes sociais também. E fico aí aberto a algumas perguntas, algumas dúvidas que, porventura, os senhores tenham aí sobre a logosofia, os seus fundamentos, o que estuda a logosofia. Muito grato pela oportunidade aí. Agradeço ao Corecon, ao presidente Carlos Magno, ao vice-presidente Eduardo Cosentino e ao Gilberto. Passo a palavra agora para os senhores. Bom, agradeço aí ao Valério pela excelente explanação. Eu vou liberar aqui o áudio para ver se alguém tem quer acrescentar alguma pergunta, algum questionamento. Está à disposição aqui.
Posso fazer uma pergunta, Valéria? Helena. Claro, por favor. Valério, você comentou que esse processo ele depende muito do querer, né? Do indivíduo querer e se reconhecer e começar a fazer a mudança. Dentro desse convívio que você tem de acompanhamento de pessoas, quer dizer, desculpa, dentro da logosofia, vocês acompanham essa evolução, né? E como que funciona isso? Assim, existe assim um tempo médio para a pessoa conseguir ter um resultado? Como é que é isso? Boa pergunta, minha querida. Como em tudo na nossa vida, né, você falou uma palavra muito importante, tem um querer, né? Só que apenas querer, sem você ter uma disciplina, um plano de evolução, muito desses propósitos, dessa energia pode ficar pelo caminho, né? Na Fundação Logosófica, nós temos assim um período que a gente chama de um período prudencial, em algumas etapas dentro dos estudos logosóficos. Então, você inicia ali fazendo um curso de informação, depois de preparação, aí entra num grupo que estão no mesmo nível, você estuda vários temas da logosofia, como a herança de si mesmo, a redenção, as deficiências, as leis universais, o sistema mental, né, o sistema sensível, o pensamento. Então, uma série de temas, até você ter uma quantidade de elementos para poder se conduzir sozinha na vida. E aí, todo o restante, a gente chama isso de núcleos de estudos, né? E depois, com o tempo, você vai adquirindo força, né, através daquela disciplina elástica, né, que eu mencionei, para poder tomar as próprias decisões, aprender a pensar, né? Um dos grandes pontos que a logosofia ensina é aprender a pensar, ensinar a pensar e ensinar a realizar. E aí você consegue naturalmente esse querer. Mas existe sim um acompanhamento que a gente chama de acompanhamento docente de cada ser humano, dentro desse processo de evolução consciente que a gente preconiza, né? Obrigada pela resposta. De nada, querido. Alguém mais gostaria de fazer um questionamento? Valério, Por favor, querido. vamos lá. Na visão neoeconômica, vou puxar como teoria o fundamento de um professor que está fazendo um livro desde 2008, Luigi Zingali. Ele é espanhol e ele faz um propósito sobre capitalismo para todos. De que modo, de uma forma assim, não histórica, mas de uma forma neoeconomista, a posição logosófica poderia ingressar no sentido de espírito para poder movimentar esse intuito de fazer de um capitalismo para todos no cenário econômico? Boa pergunta. Existe um artigo do autor da logosofia chamado O Capital Não Existe. A primeira vez, eu como economista, né, olhei esse livro, esse artigo, falei, como é que é? O capital não existe? Não, tem alguma coisa errada aqui, né? E dentro desse contexto, né, quando o autor González Pecotti ele vai fundamentando os seus preceitos, ele coloca que realmente o capital não existe se não existir uma inteligência por trás desse capital, né? Porque a palavra capital ela significa cabeça, né? Anteriormente, cabeças de gado, né? Era uma unidade de medição histórica, né? Por isso que chama-se capitas, né? Cabeça de animais, cabeça de gado, né? Mas trazendo para a realidade econômica, socioeconômica, né? Eu observo assim que hoje o que é mais importante, né? É você ter o capital físico ou o capital metafísico, né? No caso da inteligência. Quando você, por exemplo, meu amigo que trabalha com direito penal econômico, você tem uma grande capacidade de conhecer, de articular seus conhecimentos. E isso é físico ou metafísico? Né? É metafísico. Então, você precisa de uma inteligência. Quando você coloca ali o capitalismo para todos, né? Naturalmente, por trás disso tem a liberdade, tem uma série de outros valores, né? A logosofia ensina que a primeira coisa que o ser humano deve desenvolver é a sua inteligência, né? Para poder administrar com acerto esse capital. Então, a logosofia ela tem uma posição de que tudo na vida que você tiver que se desenvolver, vai se desenvolver através do conhecimento, né? Para você poder ter as medidas mais acertadas na vida. Não sei se eu respondi a sua pergunta, está de acordo, enfim. Obrigado, Valério. Respondido.
Estão quietinhos hoje? Estão tímidos? Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Não. Doutor Carlos Magno? Muito bem, só gostaria de agradecer as palavras, a apresentação do Valério. É sempre rico e é mais um presente que nós recebemos nesse dia do economista, né? E apresentado, exposto por um economista que fez uma imersão a partir da economia, a partir da visão logosófica. Isso é muito importante para nós, nos enriquece e quanto mais informações nós temos, mais conhecimento nós temos, mais enriquece o nosso cabedal. Então, eu agradeço por você ter estudado, ter compartilhado esse momento conosco, ter compartilhado esse conhecimento conosco, e é sempre uma riqueza, né, para todos nós. Eu quero agradecer em nome do Conselho Regional de Economia pela sua apresentação. Obrigado. Obrigado, presidente. Fico à disposição. Obrigado. Eu gostaria de fazer das palavras do nosso presidente Carlos Magno, fazer as minhas palavras também. O Valério é um amigo pessoal, eu uma pessoa que nele eu me inspiro, uma pessoa fantástica, uma pessoa que como ninguém conseguiu concatenar os ensinamentos econômicos com logosóficos e nos mostrou isso agora. Reitero as minhas palavras de início, que o Corecon, aqui, o Conselho Regional de Economia do Paraná, está com as portas abertas para vocês. Compartilhamos de suas ideias, de seus ideais, até porque, Valério, muita gente acha que economia, o economista, ele é só matemático, ele é só financeiro, e até muita gente me pergunta, assim, já comentei essa história contigo, o que você faz? Eu sou economista. Então você trabalha em banco? Eu falei, não trabalho em banco. Então você trabalha no mercado de ações? Eu falei, não, também não. Então você não trabalha na área. Não, peraí. A parte financeira é um braço da economia. E a economia ela vai muito além disso. Eu brinco que nós temos os aspectos econômicos e os financeiros, que são diferentes, que se divergem e por vezes se completam. Nós não podemos deixar de citar aqui, Valério, qual que é o objetivo, a razão específica da ciência econômica existir. Por definição, a economia visa estudar a satisfação das necessidades humanas. E você aqui veio muito bem nos mostrar como nós identificarmos qual a nossa real necessidade. Isso é economia pura, que a logosofia e você veio nos ensinar hoje. Então, eu gostaria de parabenizá-lo e principalmente agradecê-lo por essa aula de logosofia, essa aula de economia, essa aula de vida. E espero que essa mensagem que você passou aqui hoje possa fazer cada um de nós aqui um pouco melhor. Então, agradecemos e aí passo a palavra novamente a você, meu amigo, para suas considerações. Bom, fico muito feliz e emocionado com esse agradecimento, com essas palavras. E a Fundação Logosófica fica à disposição do Conselho Regional de Economia do Paraná para fazer atividades, fazer palestras, e até convidamos a todos os presentes, quando passar esse período pandêmico, né, a que venham conhecer as nossas instalações ali na Ângelo Domingos Durigan 460. Nós temos uma sede ampla ali de 2.000 metros quadrados, num bosque lindo, né? Convido a todos a fazerem parte de alguma atividade que porventura a gente vai desenvolver e serão todos muito bem-vindos à Fundação Logosófica. Agradeço de antemão ao presidente, vice-presidente, o Gilberto, por esse momento lindo que nós passamos hoje de manhã, num dia lindo, né? Um dia de chuva maravilhoso, que precisamos tanto. Agradeço para vocês, queridos.
Ok, pessoal. Agradecemos a presença de todos. Esse vídeo acho que vai ser disponibilizado, né, Valério? Sim. A gente está gravando aqui, a gente vai disponibilizar, então, aí podemos enviar para você disseminar aí para o pessoal, e a gente coloca também aqui nas nossas redes. Ok? Perfeito. Muito obrigado. Então, pessoal, tenham um lindo e maravilhoso dia de chuva. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Valério. Obrigado Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. ao conselho. Bom dia.